Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como diria o saudoso Fernando Venuti, Itália, hein? O que falar sobre esse começo de ciclo, que dá pra gente chamar assim, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. O ciclo começou há uma semana, começa hoje, não começa, ainda não temos um começo de ciclo na Itália, a gente vai debater muito sobre a balbúrdia que virou a escolha do novo treinador da Itália e todos os desdobramentos. Virou caso de política, né, internacional. Inclusive, fiquei muito surpreso todos os espectros políticos na Itália se manifestando sobre. Aí teve gente que já estava quase certo e não deu certo. A gente vai falar muito sobre escolhas, né? Escolhas de quem está no comando ou de quem estava no comando até ontem, e não está mais. A gente vai falar sobre Pirlo, vai falar sobre Leonardo, sobre Maldini, sobre Malagò, que é o novo presidente da federação, sobre as escolhas que foram anunciadas hoje, né? No caso, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Quem errou, quem acertou, são mal intencionados, são bem intencionados, o pessoal tá perdido. Vamos falar um pouco sobre todas as decisões, todas as escolhas que foram tomadas nessa semana. Vou arredondar, tá? Porque na verdade foram um pouquinho, foram 10 dias ali, vou arredondar pra falar uma semana que deixou muitas impressões aí, especialmente negativas no futebol italiano. Mas sou educado ainda, então vou dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para meu querido amigo Nelson Oliveira, para saber como está o seu espírito para o programa de hoje. É um espírito de revolta? É um espírito de descrença? Está chateado? Está nervoso? Quer saber como é que está o coraçãozinho, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, sinceramente, considerando as opções que estavam à disposição antes de toda essa balbúrdia de acontecer, acho que o Mancini era possivelmente a melhor, considerando uma série de fatores que a gente vai discutir. O grande ponto para mim é o quanto a federação sai chamuscada, porque a gente passou aí por um período ridículo, né? A gestão do Maldini, desde o anúncio até o fim, durou 16 dias. Então, isso não existe no futebol. É algo, assim, realmente inacreditável que tenha durado tão pouco tempo e as motivações para o fim dessa gestão não estivessem na mesa antes de ela começar. Então, a gente tem todas essas questões que passam a ideia de desorganização. Mas em termos de trabalho, do que a gente vai ver daqui a frente, eu acho que os nomes em si dizem menos até do que podem representar à primeira vista para algumas pessoas. Eu acho que o Ranieri tem capacidade de fazer o que o Maldini faria. Eu acho que o Mancini já mostrou antes que também tem capacidade de fazer a renovação que a Itália precisa, porque ele já tentou fazer isso antes. Então, enfim, vamos discutir daqui a pouco. Caio Bittencourt, você está num ambiente de trevas aí. Eu imagino que você não esteja muito animado diante do ambiente que você se encontra aí. Estou fazendo a leitura correta ou você vai me surpreender e dizer que está animado? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Talvez eu estaria animado se eu fosse, talvez, desse mundo dark, que tudo mais, que gosta desse tipo de coisa. A situação pede o mesmo fundo do pós-jogo diante da bola. Fundo de trevas. Um fundo que poderia fazer eu mesmo a mencionar Marinho, Zé do Caixão. E nesse caso, adoraria uma escuridão, adoraria esses temas. É uma escuridão tão grande que até no começo, vocês que estão acompanhando em live e tudo mais, perceberam a minha queda. Justamente uma empresa italiana que dá certo, a suposta Enel aqui em São Paulo, fazem essas merdas saídas comuns, as da FIGC. Esse processo todo, vamos dizer uma verdade, o sujeito que não errou em nenhum momento foi Andrea Pirlo, porque todos que vamos abordar aqui erraram em algum momento, todos contratados. A incompetência italiana chegando na Enel me pegou legal, Caio. E vou discordar de você, acho que o Pirlo falou em alguma coisa mais pra frente, eu vou falar um pouquinho, porque agora, antes da gente começar, a gente vai dividir o programa de hoje em personagens, né? Então a gente vai se dedicar bastante a falar do Pirlo especificamente, mas eu vou passar pela galera rapidinho antes, porque depois a gente começa a engatar, às vezes fica difícil, né? O Matheus Nogueira, aí você quer ferir nosso coração, né, Matheus? O Matheus falou que esses dias ele tava procurando e achou a música do Patrício Buoni, que tocou no exato momento em que Cannavaro levantava a Copa de 2006, que no caso era Stand Up for the Champions. Numa semana tão medonha pro futebol italiano, Matheus, creio que com a melhor das intenções de se lembrar dos tempos de glória, uma facada na gente aqui ao vivo. O L. Rock falando que o Leonardo se sentiu em casa, foi demitido no modus operandi brasileiro. A incompetência não tem nacionalidade, né L. Rock? Temos aí, como o cara acabou de citar,
empresas e organizações de vários países que parece que fazem de propósito. Só pra gente ter uma ideia de continuidade também, na última edição a gente termina falando da possibilidade do Guardiola. Guardiola, não sei se um dia ele vai falar ou se precisa falar porque não aceitou. Acho que pesou muito a questão dele querer descansar. Acho que esse é o ponto focal. Mas eu acho que de resto, resta especular, né? A gente não sabe e se ele não falar, a gente não vai saber por que não rolou. Agora, quando o Guardiola rejeita, parece, né, tudo se encaminha para que Andrea Pirlo assuma o comando da seleção italiana. Nelson Bittencourt, eu vou começar falando aqui que o Nelson Bittencourt é ótimo, né? Misturei as bolas aqui. Acontece. Caio Oliveira também. Nelson Oliveira. Eu vou falar aqui que o Caio falou que o Pirlo não errou, e eu acho que ele erra, porque eu acho que ele demora a se manifestar. Acho que esse é o único erro dele, tá? A posição dele, nem entrar muito nessa seara, não. Mas acho que ele demora a falar porque que não acontece, e quando você não se posiciona, você está se posicionando, né? Quando você demora a falar, eu entendo que ele não tinha obrigação, e entendo também que a personalidade do Pirlo é de ser um cara mais reservado e tal. Mas ele esperou o negócio degringolar muito e o nome dele ser muito falado e hipóteses serem ventiladas, então acho que o erro do Pirlo foi esse. Ele ficar ali no mocó muito tempo, quando ele fala é porque já a vaca já tinha ido pro brejo. Mas, Nelson, eu queria que você falasse essa perspectiva, a perspectiva do Pirlo, o entendimento sobre a situação do Pirlo em meio a tudo isso que aconteceu. Sinceramente, eu acho meio lamentável que a gente tenha que falar do Pirlo em relação à seleção italiana, né? Acho que temos que começar daí. Não faz sentido nem o nome dele ter sido colocado na mesa. Acho uma loucura do Maldini, tô sendo bonzinho com o Maldini chamar de loucura, porque eu não sei se é só loucura, né? A gente teve aí pessoas falando que relações comerciais, né, que teriam, enfim, aí procuradores e tudo mais, enfim. De agente, né? Mas vou dizer que é apenas uma questão de loucura, porque o Pirlo, ele nunca teve, não tem currículo pra estar na seleção italiana. Sim, se a seleção italiana tivesse vindo ali, ganhou a Eurocopa, vamos lá, Mancini saiu, vou sair por cima, vamos lá, momento de renovação, é outra história. Aí você vem com um treinador que pode vir a ter uma ideia de jogo, tenha um tipo de eventualmente de ideia de futebol para você fazer em outro momento. Não, quando você tá três Copas do Mundo fora. Mas enfim, eu acho que o Pirlo tá nessa história muito de gaiato. Poderia sim ter se manifestado antes, eventualmente. Já que tava todo mundo falando demais, né? Eu acho que tava todo mundo falando muito. Depois de Malagó dizer que não ia falar de nada, que até dizer só o perfil que se procurava era dizer demais. Depois começou todo mundo a falar muito. Maldini disse que foi atrás até do Ancelotti, que também foi botado de gaiato nessa história. Beleza, o Guardiola se falava. Ele assume tudo, depois fala do Pirlo, porque aí é bom lembrar, né? Que o Maldini não falou do Pirlo oficialmente. A história do Pirlo veio de bastidores e depois ele entrega o cargo quando a ideia do Pirlo não se concretiza. E teve uma frase que o Maldini usou que também coloca o Pirlo embaixo do ônibus, né? Que fomos atrás dos melhores primeiro. Quando ele fala que foi atrás dos melhores, ele não inclui o Pirlo. Ou seja... Não, toda a gestão de comunicação dessa história é ridícula. Porque você começa, de fato, atrás dos melhores. Vai atrás do Ancelotti, que é o mais vencedor dos italianos, está em atividade, né? E o Guardiola também, que é enfim, dois treinadores históricos. E depois você vai atrás do Pirlo, quando na verdade você já sabe que o Pirlo é o mais provável. Então assim, você começa, é o que eu tava vendo, e muita gente deve ter feito brincadeiras parecidas. Você sai atrás de alguém, você chama o Verstappen para dirigir o carro da sua empresa. Na verdade o Verstappen não pode, porque ele cobra muito caro, e aí infelizmente o Verstappen não vai poder ser, e você chama um cara qualquer da rua para dirigir o seu carro, sabe? Então assim, é mais ou menos isso. Porque o Pirlo jogador é uma história. O Pirlo treinador, nada. O Pirlo treinador estava na segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos. Estava em qualquer lugar. Estava num lugar ruim. Estava num lugar para ser treinador da seleção italiana. Ele subiu da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos para a primeira divisão. Antes ele treinou na Turquia, foi demitido. E não treinou um dos times tradicionais da Turquia. Treinou o Fatih Karanguru. Eu nem sei como é que pronuncia exatamente esse segundo nome aí. Na Sampdoria, Série B. Juventus antes, vem de Série A, quarto lugar na Série A, ganha a Copa Itália, uma Supercopa Italiana. Herança de um time NA campeão, tava na mão dele. Por que ele não permaneceu? Tudo bem, a Juventus tinha outros problemas. A gente já comentou isso aqui na outra edição. Sampdoria também tinha outros problemas. Mas por que não tem nenhum time italiano atrás do Pirlo? Todos os da geração 2006 estão aí. Até o Gattuso tá empregado. Pirlo não recebe uma proposta. Eu acho que aí tem. O empresário do Pirlo é tão ruim assim? Duvido. Ou ele tá muito confortável lá nos Emirados Árabes por motivos que a gente mas mesmo antes disso, ele tava na Juventus, pô. Ele tava na Juventus. Ao invés de ele sair da Juventus
Juventus ir para um time da Série A ou um time da Série B que tivesse em boas condições. Ele foi para Sampdoria, estava afundado em dívidas, estava com problema administrativo. Sério. Por verdade seja dita, também não é nem como se opção de escolha. Ele não é nem cogitado, sabe? Lembra aquilo que a gente fala constantemente, por exemplo, do Thiago Motta, que ironicamente chegou a se cogitar como uma tentativa de apaziguar Maldini e Malagó? Thiago Motta também não é falado em nada, tudo mais. Será que é assim normal? Será que ele anda rejeitando post, acha que o Pirlo também é uma coisa estranha? Mas no meu ponto de vista, ele não tem culpa no sentido de que pediu pelo Pirlo. Tava na dele. Você tá aqui, alguém te chama. Dele. É que nem aquele negócio. Se amanhã mandarem uma proposta, eu não vou recusar, não vou ter esse negócio, a menos que se prove, digamos assim, ele não era benquisto. Porque ficou muito claro que não é benquisto uma situação como essa, a casa de apostas russa, trabalhar com russo, não sei o que, é colocado em xeque. Primeiro, que para você cogitar alguém, você tem que fazer pente fino que no mundo do futebol seja capaz de fazer a porra de um pente fino. Pelo visto, não é. Considerando o tanto de jogador com crime nas costas, crime de agressão sexual por aí, esse pente... no Brasil, em Tangamandápio, é engraçado. Ninguém presta atenção. Mas esse pente não era nem fino. Esse pente não era fino. Ele trabalha no clube que é o mesmo dono da empresa, da casa de apostas. Então, você vai conversar com quem para fazer a rescisão? Exatamente, já começa por esse detalhe. Beleza, aí tem um fator que eu acho que é engraçado, que parece que o que não pega, casa de aposta, que por si só já seria um problema na Itália, levando-se em conta todas aquelas coisas do Couch's Commerce. Quase não puniu nenhum clube, mas puniu uma penca de jogadores, inclusive alguns super campeões, outras questões. E aí entra numa situação quase que ética, tanto de é ilegal. É ético também, só que também não é ético também não. Nossa, até me enrolei. Isso é aquele negócio que você meio que procura um álibi, a pessoa tá fazendo uma compra ruim junto contigo, você começa a botar gosto para ver se ela desiste. Só que ao mesmo tempo, tem um ponto interessante. Quando o pessoal vai de Guardiola para Pirlo, até que ponto não é uma situação do tipo o Maldini pensando, eu não vou conseguir mandar no Mancini, eu não vou conseguir mandar no Conte, eu não vou conseguir mandar em ninguém. Porque efetivamente o Guardiola, por mais que ele seja mandão jogadores, você é dos chamados dele e tudo mais, ele vai te ouvir. Ele te respeita, ele tem um negócio, ele não vai para você com conflito. Ele nunca, por exemplo, critica Berigstein, nunca sei falar Berigstein, que é companheiro dele do Barça, do Dream Team, foi companheiro dele no Barça, por exemplo, na administração, e foi companheiro dele no City. Então, se você for prestar atenção, um dos motivos que manteve ele por 10 anos no Manchester City foi justamente o fato de que, assim, do pessoal do City Football Group é só truta dele. É só trutamente por isso. Só que com o Guardiola você consegue engolir seco. Agora, o Maldini iria aceitar o Mancini? Aceitar? Ele quer um Pirlo para, tipo assim, o Pirlo sabe que seria inferior ao Mal, como foi no Milan, quanto jogador, sendo o Pirlo cracaço que era. Outras situações. Pequeno para chegar e dizer revolução aí. Tudo bem que o Leonardo tá lá como bobo da corte, como sempre é. Ele tá lá para, ai, que lindo, vamos fazer uma, digamos assim, aquela imagem lá de dado, da entrevista e tudo mais, para quando o Maldini não quisesse. E é lindo, maravilhoso pensar assim, aí ele consegue enganar. Ele é ótimo para dar entrevista, o Leonardo. A questão é aplicar isso na prática. O negócio do Pirlo, né, é que politicamente ele já é uma escolha técnica muito frágil. Porque por não ter currículo, por não ter respaldo. Tinha respaldo da Série A. A Série A queria o Antônio Conte. E aí também por questões políticas, né? Acho que é bom
deixar isso evidente, né? A Série A queria o Conte pra ninguém, nenhum clube, poder pegar o Conte. Vamos botar isso na mesa. Porque quando o Conte tá no mercado aí, fica difícil pros adversários poderem trabalhar, né? Eu digo assim, o time X vê o outro que tá mal ali, e aí o Conte tá lá de reserva, sempre pode chegar lá, assumir o cargo e melhorar esse adversário. Então a Série A queria o Conte pra poder se livrar do Conte. Pra o Conte ficar ali na seleção, paradinho, 2 anos, todo mundo poder trabalhar em paz sem essa ameaça aí. Então o Pirlo, ele já nasce, assim, vamos dizer, quem da Itália queria o Pirlo como treinador? Pesquisa, você bater na porta dos mais de 60 milhões de italianos. Quem queria o Pirlo? Acho que só uma pessoa queria, Paulo Maldini, porque era a única pessoa que sustentava essa ideia. Sustentou publicamente, como eu disse, ele não citou o Pirlo nominalmente. Essa é o que o Caio falou, é a outra questão. Para mim, o Maldini se coloca muito, beleza, tinha que colocar autonomia. E quando você contrata alguém, você contrata para dar autonomia para essa pessoa tomar decisões. Mas a palavra autonomia, ela nunca foi também falada. Ele falava em gestão compartilhada. Maldini queria gestão compartilhada? Eu tô achando que não queria. Eu acho que ele queria carta branca mesmo. Ele queria ser a cara dessa reformulação da Itália. Eu vou emendar uma pergunta para você, Nelson, porque assim, eu tenho a impressão que o Maldini, ele é muito bem intencionado, tá? Eu não tô colocando em xeque aqui a integridade dele, não. Mas de um ponto de vista corporativo, não é a primeira vez que o Maldini se mostra muito irredutível em alguma coisa, né? Ele E assim, é muito importante que as pessoas tenham um pulso firme, que tenham o caráter de lutar pelos que elas acham correto e tal. Mas quando a gente tá falando desse cargo em específico, você é parte de uma engrenagem, né? Você faz parte de um órgão, de um sistema em que você é logicamente muito importante, mas as coisas elas não passam só por você. Você fica com a impressão que o Maldini é muito mimado. Ele, com muita justiça, usa a carreira muito vitoriosa dele, a integridade e a lealdade que ele deu ao longo desses anos, mas isso não quer dizer, isso não blinda ele de ser um cara mimado, né? Eu tô com uma impressão muito ruim do Maldini do ponto de vista de alguém do mundo corporativo mesmo, porque, cara, o jogador foi maravilhoso, mas assim, a gente não tá precisando de um jogador, do jogador Maldini na Federação Italiana nesse momento, né? Então eu queria saber a sua opinião e o Caio até depois. tá, né? Dentro de campo ali. Faria bem. Ele, não, pô, seria bom, né? Mas ele não deixou impressão assim de que é muito difícil trabalhar com ele, né? Então, eu fiquei com essa impressão também, porque, pelo menos, isso aqui a gente pode falar com base no que saíram de notícias, né? Beleza, o Pirlo não dá e realmente não dava. Dava o Pirlo. Outros nomes na mesa. Por mais que você fosse por uma opção que não fosse de um treinador mais experiente, como o Mancini, que foi escolhido, ou o Conte, que estava ali na pauta dos clubes da Série A. Se fosse por um Thiago Motta, que foi o nome que apareceu como provável consenso, que foi apresentado, né? Teria sido apresentado pelo Malagó, vamos aqui, não é nem vamos aqui no Thiago Motta. Também estaria abaixo dele, tá? Tudo bem, Thiago Motta pode ser um cara difícil de conviver também e tudo mais, mas também estaria abaixo na hierarquia. Eu acho que naquela função, o Thiago Motta, ele teria que baixar a bola, porque ele estaria em outra função. E acho que também tem essa questão que eu poderia falar mais alto. Por mais que ele tenha cidadania italiana, hoje ele, sei lá, nem fale o português perfeito que ele deveria falar quando ele sair de São Bernardo do Campo. Ele já fala um português com bastante sotaque italiano. Ele não é um italiano de nascença. Então, eu acho que isso poderia pesar ali dentro para ele ter um pouco mais de diálogo, porque ele estaria no comando de uma seleção que ele jogou, seleção que ele disputou a Copa do Mundo, enfim. Foi finalista de Euro, por sinal. Exatamente. Uma seleção que ele tem história, mas eu acho que isso pode, no final das contas, pesar. Poderia, né, pesar. O Paladino também foi falado e tudo mais. E o Maldini, ele não aceitou. Ele falou, é o Pirlo, eu saio. Então, assim... O mais curioso dessa história toda é que o Pirlo, até o fim das negociações com o Guardiola, nem sequer mencionado. Basicamente, do nada, o Maldini para, digamos assim, opa, tal a gente colocar aí. E o pior de tudo do Maldini não ter falado nada é que, assim, o Maldini não deu a explicação do que ele queria. Ele não deu uma explicação de, digamos assim... Porque ele não falou o nome do Pirlo. Exatamente. O que ele não falou? Você não sabe se o Pirlo era por uma questão tática, você não sabe se era por uma questão anímica, se era por uma questão de, não, vamos emular um novo Bearzot, tudo mais, pela Fuente, você também não sabe. Nem pude falar que, assim, o Pirlo, no pouco tempo de Juventus, uma das coisas que mais se notabilizou foi a oportunidade que ele dava para jogadores jovens. Bastava, na minha visão, né? Mas nem isso. Não, já seria um ponto, assim, até interessante e a favor. Só que, ao mesmo tempo, o Maldini parece que... Bem, você apresentar plano em 15 dias é uma dureza. Até que você tem que tomar medida de muitas situações, de muitos processos. E no futebol você tem essa questão. Ao mesmo
mesmo tempo, é uma coisa tão louca, mas tão louca. O Maldini sequer falou de plano para aproveitamento da base, da transição do sub-21 para a categoria adulta. Ele sequer falou sobre o tema, sequer falou sobre o que poderia ser a visão dele para aproveitamento da turma que vem aí e tudo mais. Sabe qual é a opinião dele e tudo mais. Ok, talvez ele quisesse deixar o Leonardo lá de escudinho para ter relações públicas dele e ele trabalhar. Beleza, lindo, maravilhoso. Só que não sabe o que é. Por quê? Por conta de uma falta de transparência dele, do Leonardo, do Carlos Pirlo também, que aí eu concordo com o meu querido Andy Moura sobre a questão dele ter demorado a se pronunciar toda essa questão. Claro, também do Malagô e da política, da FIDICHI, capítulo à parte. Que é um tema à parte que a gente pode colocar os parênteses aqui. Vamos entrar agora, porque assim, a gente até explicou um pouco sobre isso, não faz muito tempo, porque tivemos eleição, né, o Malagô assumiu e a gente falou como é que é a questão dos pesos dos votos, né, como são divididos os blocos e tal, a Série A nem sempre que é a mesma coisa do que a associação de clubes e a associação de treinadores, e aí você tem a Lega Cáutio, isso foi determinante na eleição, mas isso é determinante sempre, né, acho que foi você que acabou de citar o caso de que a Série A queria o Conte como treinador, por exemplo. Esse tipo de movimentação também é muito interessante, mas continua com a bola, Caio, porque eu queria que você começasse a falar isso do Malagô, porque assim, começa mal demais, né, assim, o cara que era visto como que tinha não ser tão ligado ao futebol era algo que contava a favor dele, hoje isso já pode ser usado como um argumento contra, né, isso já pode ser usado como uma arma contra ele, porque se ele não tinha esse entendimento, e aí ele pega dois caras que são, cobra da bola, né, como o Maldini e Leonardo, ele já bate de frente, como é que esse desentendimento, vou usar essa palavra educada, esse desentendimento, ele reverbera essa estrutura de poder da Itália que é tão interessante e tão permeável, né? Eu acho que tem um outro ponto, que aí o Malagô é só uma peça nesse xadrez, é que, no fim das contas, a gente percebe que tem gente que manda demais, né? Muita gente mandando, muita chefia, muito cargo de não sei o que lá. O que a Série A tem a ver com o técnico da seleção italiana? O que ela deveria opinar? Ai, mas porque nós achamos o que? Legal que ache o Conte. Queira um resultado, querendo ou não. Tenha outros fatores, ou assim, a certa questão de ver um movimento meio rápido. Porque assim, o Conte, quer queira ou quer não, mais que o Nelson City, por exemplo, aquela coisa do você não vai ser sombra para qualquer técnico. E de certa forma, das grandes potências da Itália de hoje, se você for parar para pensar, só Milan e Roma teriam aquele negócio, porque nunca tiveram o Conte. E claro, a Juventus, que nós estamos falando de um homem que tá na calçada da fama da Juventus, quer queira, quer não. Inter e Napoli passaram por isso recentemente, outra história, blá, 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 blá. Só que o Conte te entrega trabalho rápido, na hora, para tipo assim, sangue, suor e lágrimas, ele te entrega alguma coisinha. Já se viu na Euro 16. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue te garantir, vai usar jovens? Não. Embora você tenha uma ou outra exceção, a carreira dele nunca foi exatamente disso, como é todos futebol italiano. Que a gente estava falando, sei lá, de um sujeito que bota garoto de 18, 19 anos para jogar. Não é um padrão Bundesliga. Nós estamos falando de gente que revela 2 bons jogadores e aí acha que sabe lidar com jovens. Parece até um monte de técnico que a gente vê por aí. Mas, ao mesmo tempo, Malagô, eu achei que foi ingênuo nessa história, em alguns pontos, de deixar tudo na mão deles e não saber exatamente que não estava lidando com um monte de cobra, talvez não só os da bola, mas esse tanto de gente buzinando na cabeça. Comitê Olímpico, eu amo o esporte olímpico, é uma das minhas grandes paixões. Eu sou do time Olimpíadas melhor que Copa do Mundo. Ponto feito. Você decidir, por exemplo, sobre a Federação Italiana de Atletismo, mesma coisa, e não mexe com as mesmas paixões quanto mexer com a Federação de Futebol. Porque a Federação de Futebol tem um monte de cobra criada ali, tem um monte de gente que tem aspirações, inclusive no parlamento, tem um monte de gente que quer, assim, sair do nada e de uma hora para outra pode
pode pensar numa carreira social, clubística, política. Quer ver um exemplo aleatório? A Associação Italiana de Jogadores tem votos da federação, foi por muito tempo presidida pelo Tomasi. O que ele é hoje? Prefeito de Verona. Inclusive um dos raros, não é de direita por lá. É uma tendência raríssima. Mas você tem esse ponto também. Gente que usa o cargo político para trampolim. Que não ocorra no resto do mundo. Mas que no caso da Itália, a gente dando taco. É muita gente querendo esse negócio todo. Porque claramente, no meio dessa história toda, e aí o Maldini parece tadinho da situação, a política, com certeza, quando você vai dizer, sabe do Malagô, deve estar assim, ó. Foi um travazap, ele recebeu um travazap. Não, recebendo um travazap. Chegou da série, a gente não quer o Pirlo, hein? Ó, o Pirlo, hein? Não sei o quê. Que tal você trazer o Conte? Que tal você trazer o Mantini? No fim das contas, o Mantini, o equilíbrio entre usar jovens, alguém que deu resultados, mas ao mesmo tempo ele é meu bem e meu mal. Pode ser isso? Pode. Vou passar o Mantini pro Nelson daqui a pouco, mas eu também queria saber, Nelson, qual foi a sua impressão sobre as declarações do Malagó hoje, né? Porque o Malagó anunciou Vini e Ranieri. Então, assim, você percebeu que era uma decisão dele? Você percebeu se ele estava tentando ali botar panos quentes? Como é que foi a sua impressão sobre, não sobre as decisões, né? Porque a gente ainda vai falar ainda de Ranieri e Mantini. Mas, assim, qual era a postura e a importância do Malagó hoje, quando ele deu essas declarações? Assim, eu acho que ele já tinha alguma experiência com futebol, né? Ele já chegou a ser comissário extraordinário um tempo atrás. Inclusive, até quando o Astori morreu, era ele que estava no comando da Liga Série A, né? E já tem muito trânsito, né? Um cara relacionado com a família Agnelli, é um cara que a mente, ele tá coberto. Ele tem trânsito, ele sabe como funcionam as coisas. Senão ele não tava ali, né? No futebol. Exatamente. Ele já tem esse. Eu acho que ele confiou demais em si próprio. Eu acho que ele achou que iria conseguir ali ter um diálogo com o Maldini e ia conseguir, ele se diz, né, um persuasor com uma certa habilidade. Ele considerou que ele ia conseguir ter esse diálogo e que ia conseguir fazer a sua opinião ter até seguida, né? Quando fala gestão compartilhada, eu acho que nesse caso aí talvez muito da parte dele de conseguir fazer com que os outros, com quem ele fosse dividir essa gestão, entendessem os pontos dele e levassem em consideração nas horas das escolhas. Não necessariamente para talvez escolher exatamente o nome que ele quer, mas enfim, o perfil, conseguir direcionar um pouco as decisões. E eu acho que ele pensou também como gestor, porque na hora que ele deve ter recebido esse travazap aí, existe uma questão de patrocinadores. A seleção, né, a FIDT e a seleção têm perdido patrocinadores com os maus resultados. Aí você traria um Pirlo, vamos comparar a Inglaterra com o Tuchel, você tem agora a Alemanha com o Klopp, com o Zidane, a Espanha com o campeão do mundo que é o De La Fuente, a Argentina com outro campeão do mundo que é o Scaloni, o Brasil com o Ancelotti, por mais que esteja questionada, Portugal com o Jorge Jesus. Aí a Itália vem e traz Pirlo, patrocinadores vão sair correndo. Tá aí mesmo correndo, porque acho que a questão, por mais que tenha sido pretextual da casa de apostas russa, pega mal pro patrocinador. E aí você tá trazendo um cara que estava lá na Rússia. Vamos lembrar que o Pirlo foi criticado antes disso. Eu acho que tá se falando agora, mas não se esqueçam, meses atrás, Pirlo e Materazzi estiveram no evento na Rússia e foram criticados duramente por terem ido lá. Eu concordo necessariamente com esse tipo de crítica? Não, eu acho que é muito hipócrita muitas vezes, porque a gente demagogia pura, puríssima. A demagogia normal da União Europeia quando se trata desse tema. Embora também a Rússia tenha seus séculos na política italiana. Mas não, Meloni. Não, Salvini. Mas assim, tem um detalhe também, que eu acho que é um gente ter como base. Falou muito dos patrocinadores, que é um ponto importante. Que mensagem você diz para quem quer colocar, para quem quer, sei lá, trabalhar na seleção? Que mensagem você diz, de certa forma, uma das imagens do futebol italiano no mundo, pelo período como jogador, dirigente, a imagem do que talvez tenha a melhor imagem da Itália no mundo, que é o Milan, talvez, sai daquela história que eu falo de clube para clube, não é o caso. Mas como é que você faz quando caras respeitados assim saem com 15 dias por conta de uma, sei lá, de uma ideia política? Como é que fica a tua imagem? Que, por exemplo, para você apagar um incêndio
no país, cria um incêndio no resto. Pois é, agora eu acho, para concluir, que eu ia chegar inclusive até nessa parte, eu acho que, até para também responder, né, porque eu fiz a pergunta que Anderson me fez, eu acho que o Malagó, ele confiou demais em si mesmo e percebeu que isso não ia rolar, ficou muito aliviado com o fato de o Maldini ter demitido, empregado esse cargo 15 dias depois, porque esse dano ele não conseguiu evitar, esse dano de imagem tá aí. Outro dano que seria causado, ele evitou, mas ele entrou numa situação que era ou um dano ou outro. Maldini chega falando de 8 ou 10 anos de projeto, a renovação, tá com 16 dias. Então, olha o nível de discrepância das coisas. É tão discrepante quanto o salário que o Pirlo ia ganhar, meio por ano, quanto que o Guardiola tava pedindo com desconto, que era 20 milhões. É o tamanho, eu imagino também que seria o tamanho do buraco, da distância entre um trabalho e outro, né? Se a gente fosse comparar, se a gente tivesse a oportunidade de botar os dois no mundo hipotético e comparar o que é que ia acontecer. Mas eu acho que o Malagó recebeu a oportunidade, dizem que ele é sortudo e tal, não sei o quê. Até os críticos dizem isso, né? Pelos resultados que a Itália teve no ciclo olímpico, né? Nos ciclos olímpicos que o Malagó teve à frente do Cone, ele é sortudo. Mas eu acho que ele teve a sorte disso acontecer. Ele começa a trabalhar bem, as coisas vão indo bem, etc. Daqui a 2, 3 anos, ninguém nem lembra dessa palhaçada aí. Agora, se for mal, isso aí só vai contribuir para que lá na frente a pressão sobre ele aumente, que alguém chegue lá e comece a pedir a demissão dele. E as pessoas vão ter aquele argumento de que já tá errado desde o começo, né? Que o cara não acertou. Já vai mal na Euro, considerando que se classifique, né? Se não vai pra Copa, etc. Mais fácil ele cair com antecedência. Ele não vai ficar aí no cargo como Gravina, e depois que a Itália não foi pra Copa de 22, permaneceu. Só caiu fora agora. Vai, muito difícil isso acontecer. Então ele já sabe, ele perdeu qualquer margem de erro pra falhar. As coisas agora precisam andar nos trilhos, e aí por isso também que eu acho que ele não foi atrás do Chiellini. Chiellini disse que, não estou muito feliz na Juventus. Eu não sei se realmente foi procurado, né? Ou se foi um pouco mais de, tipo, vamos ali enquanto o Maldini ainda tá aqui com uma opção similar, né? De um perfil um pouco mais jovem e tudo mais. Eu acho que ele foi numa espécie de bola de segurança, porque o Ranieri é um cara que tem muito trânsito, que é muito respeitado, que é muito conciliador. Então eu acho que ele optou por esse perfil também para não deteriorar um pouco mais a imagem dele com possíveis erros, né? Porque o Chiellini é um cara jovem ainda, né? Ele tá há pouco tempo como diretor esportivo. Se ele não tivesse tantas estratégias ali já pré-concebidas, que ele já soubesse que funcionam ou não, enfim, teria mais possibilidade de cometer erros do que alguém mais calejado, a princípio, né? Porque às vezes a experiência acumulada também faz com que você cometa alguns erros. Como diria o choque de cultura, né? Você pode acumular também muita burrice na sua idade. E tem um detalhe nessa história do Ranieri. Além do fato, de certa forma, ter um bom trânsito e tudo mais, o Ranieri é um dos sujeitos, basicamente, você para a pública. Você apaga o incêndio com opinião pública. Todo mundo sabe, basicamente, a opinião pública te ajuda a trabalhar. A opinião pública não tá comendo o seu couro no ouvido, te ajuda a, pelo menos, comprar bem. E é esse o ponto. O Ranieri é um sujeito, no meio dessa situação, Ranieri e Gasperini, quem estava pressionado de fato não era o Ranieri, era o Gasperini. Só que o Gasperini ganhou a queda de braço com resultados. Aí, no fim das contas, você viu, o Gasperini classificou a Roma para Champions, aí o Ranieri foi embora, tudo lindo, maravilhoso, etc. Também vou dizer que foi embora também porque não precisava estar ali, né? Talvez se precisasse, ele talvez fosse para um outro tipo de enfrentamento. Não exatamente, que ele percebeu também que, de certa forma, embora ele tenha seus litígios com o Gasperini, de certa forma o Gasperini consegue ali, tem um certo valor na questão. Mas, ao mesmo tempo, o Ranieri, uma maneira de comprar a opinião pública. Até acabou de chegar um comentário aqui do Elzir Gomes, faça como ele, manda seu comentário. Se o Ranieri sair dessa bagunça, coragem ou ingenuidade, a carreira do Ranieri, coragem. Foi coragem. Não... Você pode ter críticas ao modelo dele como técnico, ao modelo dele como dirigente, mas sempre deu a cara para bater em momentos terríveis. Se você for prestar atenção até da sua maior glória, que foi o título do Leicester, ela acontece pegando campanha pífia dele como técnico da Grécia. E a Grécia perdia para Ilhas Faroé, a Grécia tinha acabado de voltar da sua última Copa do Mundo, 2014 no Brasil. O Ranieri, piores momentos
defeitos dele, sempre teve coragem. Sempre teve coragem, e acho que esse é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, você fica esse ponto de dúvida. Essas coisas. Você apostar, por exemplo, no Ranieri, que talvez seja um pouco velho demais para isso. Eu vou aproveitar esse gancho seu, Caio. Fora o outro, Mancini, a opção para classificar a Itália de volta para a Copa do Mundo vale com o mesmo sujeito que na última vez que tentou não conseguiu? Ou ele vai ser o cara que ganhou a Euro? O que vai pesar? É o meu bem ou é o meu mal? Fora outras coisas aí. De certa forma, começaram a puxar os defuntos dele depois que ele saiu para a Arábia Saudita, que tá uma beleza. Que já treinou os Zenit também, né? Já viu o pessoal falando isso, que o Pirlo não pode se meter com o russo, mas o Mantini já tava lá na Rússia. Mas, Nelson, eu queria falar sobre... Mas aí foi antes até da guerra, pelo amor de Deus. O pessoal já tá doido. Momentos de carreira, Nelson, porque assim, acho que fica... E você deu esse gancho também, assim, o Ranieri, quando ele sai da Roma, ele poderia ter ido pro embate, ele não vai e tal, pode ter tido N motivos, mas acho que uma coisa pesa muito, que é momento da carreira, né? Ele olhou a carreira e falou assim, tô velho demais pra entrar numa rinha com outro velho, tirar meu time de campo, tudo bem tranquilo. Será que isso não mostra algo antagônico em relação ao que a Itália quer de longo prazo, de futuro? Assim, eu adoro o Ranieri, acho que parar agora, para esse momento, onde tá tudo pegando fogo, ele é um ótimo nome, só que assim, a gente tá falando assim há algum tempo que talvez técnico não seja a decisão mais importante, talvez diretor esportivo não seja a coisa mais importante, e tudo é muito mais assim, pavimentar algo a longo prazo. Não te deixa assim com um ressabiado, não, de pegar o Ranieri nesse momento da carreira dele? Eu tendo a achar que não, porque o Ranieri, ele já tinha falado anteriormente que a seleção italiana chamasse, ele iria aceitar prontamente. Eu acho que ele tem esse instinto aí patriótico, no melhor dos sentidos patriótico, no sentido que a gente infelizmente tem ouvido aqui no Brasil ultimamente, mas eu acho que ele tem um desejo de fazer um bom trabalho. Ele sempre, a gente tem um perfil do Ranieri no nosso site, ele é o domador do improvável. No título desse perfil, a gente coloca ele lá como o domador do improvável. É um cara que foi campeão com o Leicester, tira o Cagliari de divisões inferiores mais de uma vez, levam a Roma do nada, tá flertando com rebaixamento, na maior depressão depois do trabalho do Ivan Juric, forma uma defesa praticamente intransponível e leva pra competição europeia como treinador. Mas ele é um cara que ele gosta de desafio. Ele tenha deixado de gostar de desafios de 2 anos pra cá. Tava aceitando um trabalho atrás do outro. Já podia ter se aposentado lá atrás, pô. Mas toda hora alguém chama ele lá, ele vai, aceita e faz o trabalho dele. Eu não acho que ele vai deixar de fazer algo diferente agora. O Ranieri, ele, em termos de futebol, campo, ele sempre teve um estilo um pouco mais conservador, no sentido de mais importante fazer um time organizado do que um time vistoso. Sempre foi assim. Ele sempre foi muito bom ali de fazer um certo feijão com arroz, de fazer uma organização, de fazer o time render. A função dele, ele vai ter um outro tipo de... Não vai ter que montar time, mas vai ter que montar base, eu acho que era o que estava sendo discutido, de montar uma base identitária, única ali para seleções, né? Juvenis, para se montar. Essa é a atribuição dele. Eu acho, na verdade, que o trabalho, pensando no futuro, as duas coisas se complementam, mas eu acho que o trabalho do diretor técnico da seleção do diretor de seleções, né? Também, depende de como você queira falar. Na Itália chama de diretor técnico, né? Mas no Brasil seria o correspondente ao diretor de seleções. É mais importante do que o trabalho do treinador. Hoje não tem a menor dúvida. O treinador vai precisar agora integração de base, pensar em medidas que forcem, no bom sentido, a Série A a ter um papel importante em todo esse processo, não tem a menor dúvida. E eu acho que o perfil do Ranieri é melhor do que o do Maldini. O Maldini já mostrou que não sabe conversar. O Ranieri é o oposto. O Ranieri conversa com todo mundo. Ele tem trânsito. E vamos lembrar, ele já fez isso, tá? Foi técnico de seleção. Então ele já tinha população com clubes de outra forma. Uma forma de um comissário técnico, como se diz na Itália, um selecionador. É uma outra atribuição que ele já fez. Ele já teve essa atribuição de um lugar diferente, mas também entendendo como funciona esse universo, vai ter que conversar com os clubes, vai ter que formar, e eu acho que eles vão ser caras desse processo, que vão ter outras pessoas por trás que vão ajudar a fazer isso. E a gente vai ver esse resultado daqui a algum tempo, realmente eu não sou capaz de dizer, mas também não sou capaz de dizer que o Maldini conseguiria. Não, hoje eu não sou capaz de dizer nada, porque a gente não sabe quanto vai durar, né?
E não dá pra saber, porque, assim, por capacidade, a pessoa que eu posso dizer que era incapaz de estar onde estaria era o Pirlo. O Maldini teria capacidade de fazer aquele trabalho. Tecnicamente, obviamente, né, tem outras nuances, né? Tem a questão pessoal, ali de tratamento, política, todas essas questões influenciam, mas vamos falar só de capacidade técnica aqui, nos ater só a isso nesse momento. O único que não tinha capacidade técnica de estar no cargo que foi ventilado era o Pirlo. Os outros a gente entende que tem condições de algum momento produzir um resultado por características, pelo que já mostraram, por competência, porque, sei lá, até porque tem amor pela seleção, porque ninguém quer ver a seleção do jeito que tá e tudo mais. Enfim, eu acho que é possível. A grande questão é vencer resistências. Tem muitos fatores, porque não são poucas pessoas para você tratar. Tem 20 clubes na Série A, você tem 20 clubes na Série B, você tem a Série C, você tem um monte de gente aí para conversar, para convencer, para colaborar. E semana passada, por exemplo, a gente tá falando sobre formação. Clube que já tá em situação financeira boa, quer vender, quer dinheiro. Clube que tá em situação financeira ruim, quer mais dinheiro ainda. Então a gente vê isso acontecendo na Itália porque boa parte dos clubes, por N motivos, por coisas que já vêm desde que não existia fair play financeiro, de que existia presidente mecenas, que existia um controle menor de fiscalização, de gastos, etc. Clubes estão em processo de dificuldade financeira. Alguns ficaram perto de falir, outros vão tentando se recuperar. Você tem uma diminuição de receitas, você tem globalmente, né, porque a gente vê os ingressos cada vez mais caros, merchandising cada vez mais forte, mas ao mesmo tempo, proporcionalmente, você vê uma diminuição de receitas. Você vê os clubes da Itália não conseguem competir com clubes, às vezes, da segunda divisão da Inglaterra. E você, o clube que caiu da Premier League pra Champions tem mais dinheiro do que um clube, às vezes, até de meio de tabela pra cima da Série A. Só não atrai jogador do mesmo padrão porque tá na segunda divisão, às vezes. Mas você vai ver, City, agora, subiu, tá pra contratar o goleiro do Napoli, tá na pauta, o convite sabe. O Caio até quer. Leva! O Caio tá esfregando a mão. Eu quero um goleiro de verdade essa temporada. Mas vai ver. Mirei, Milinkovic, Savic não dão meio. Mas é só pra ver. Um clube que acabou de subir vai tirar goleiro de um clube que tá aí classificado pra Champions League. Campeão há pouco tempo e foi agora campeão italiano. É nesse nível que a gente tá tratando o desnivelamento. Então, toda oportunidade que um clube tiver pra vender jogador qualquer, um jovem, ele vai formar esse jovem pra ser vendido. E ver essas questões quando você passa aí, inclusive, quem quiser entrar aí na nossa página de mercado, se não quiser, vai lá no Transfer Market, mas o Transfer Market, ele é um pouco mais complicado de visualizar certas coisas do que lá na nossa página. Sei lá, Sassuolo. Quantos jogadores do Sassuolo tem emprestados? Voltaram de empréstimo. Eles ficam negociando esse tipo de jogador. Poucos, valores pequenos. O empréstimo de tanto. Juntando. Hoje, o maior interesse dos clubes do futebol italiano é fazer caixa, é fazer balanço positivo, porque não vai ganhar nada. E além de tudo, gera um problema que aí você chega no mercado, tá uma situação que nem a de Napoli e Juventus, que você é meio obrigado a passar boa parte do seu mercado esperando baixar promessa, em despachar jogador jovem para aí você cumprir lista, para você cumprir fair play financeiro, índice de liquidez e o diabo a 4. Agora, o senhor Giovanni Manna, por exemplo, ele, assim, a primeira coisa que se fez foi despachar gente, até mesmo jogadores jovens que ele contratou, como o Luiz Raza, que foi para o Frosinone, vai em definitivo. No fim das contas, ele não teve nem minuto feito no Napoli. Então, assim, até esses projetos são muito frágeis. E você não tem, tipo, o Ranieri não vai resolver esse problema. Esse problema não é dele, o problema não é nem do futebol italiano, esse é um problema global. O trabalho dele é atenuar, tentar achar alguma forma de contornar. Poderia, assim, de certa forma, Fiditi pensar em umas regras para a Liga, Série A, Série B, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de regra parece que, assim, tem um efeito colateral pior ainda. E, de certa forma, ela só encarece o jogador local, mas cria uma situação que pode, para evoluir, com 6 meses, seja despachado muito fácil, porque não vai jogar de primeira, vai ser cara ideal. Por exemplo, eu vou falar de novo de um exemplo do meu quase centenário Napoli, tá aí 1º de agosto chegando. Lorenzo Luca, sempre acho ele um jogador superestimadíssimo, que a Itália convocou para a seleção, etc, etc. Beleza. Ele chega no Napoli, ele vem de cara por 30 milhões de euros. Praticamente com esse preço, você está dizendo para o torcedor a sinalização de, olha, estou pagando num sujeito 30 milhões de euros. Logo, espero que ele chegue e faça gols. Ele cumpra com características de algumas maneiras. Pois bem, por conta de toda essa...
toda vez que o camarada entra, é quase obrigado a performar bem, senão ele vai ser queimado rapidamente. E foi o que aconteceu. Quer outro exemplo? Fratesi na Inter. Fratesi na Inter, titularidade, automaticamente é um flop, que não sei o que lá. Você é obrigado a performar bem para sustentar as loucuras dos clubes, que pedem cada vez mais e mais e mais, porque tem que ficar cumprindo regra, tem que ficar cumprindo um monte de situação, e minutagem, preço são caros. Para piorar, na Itália existe um fenômeno suportável. Qualquer coisa, você tem um empresário enchendo o saco numa rádio. Qualquer coisa tem um pilantra querendo, que não sei o que, não joga. Campeão disso aí é o senhor Mário Gilfredi. Toda hora ele parece aquele sujeito estão sequestrando pessoas e fica toda hora ameaçando. Se não jogar, não sei o que. Aí fica cornetando o titular, fica cornetando o técnico, porque o protegido dele não tá. É brincadeira uma porra dessa? Eu quero fechar essa edição aqui falando um pouquinho de mercado, cara, porque assim, a gente tem acontecido coisa, tá? A situação da federação e dessa escolha de técnico e de diretor de seleção é tão estapafúrdia que não tinha como a gente não dedicar praticamente exclusivamente a isso. Mas a gente tem que falar de mercado, né? Tanto é que o Elzir Gomes está perguntando aqui, por falar em goleiro, como anda as negociações da Juve com o goleiro da seleção argentina. E aí o Nicolás Braga fala, querendo pagar pouco, por causa de tudo isso aí que a gente falou, meu amigo, porque ninguém tem dinheiro e a Juventus vai tentar pagar pouco mesmo, até porque a Juventus paga salários de jogadores como o Arthur, por exemplo, né? Então assim, fica muito difícil você oferecer um salário mais alto de Bull Martins quando você tá levantando a mão pro céu, o Openda saiu, por exemplo. O Openda, a Juventus conseguiu se livrar dele hoje, né? Mas, Nelson, eu vou pedir um destaque de mercado de cada um de vocês, só pra gente fechar, mas começando por você, Nelson. Vamos ali pela troca Roma, Bolonha, Castro pelo Dovbyk. Eu acho interessante porque, obviamente, o Dovbyk tava ali já escanteado na Roma, então a Roma vai sair ganhando provavelmente com o Castro. Interessante ali que quero ver a coexistência dele com o Malen, né? Porque o Castro provavelmente vai chegar pra ser reserva. Ele vai ter uma outra função, né? No Bolonha, apesar de o Vincenzo italiano que não tá mais lá. Quando a gente imaginava que o Castro ia poder ser titular absoluto, né? Com o Domenico Tedesco, aí ele sai pra ser reserva do Malen na Roma. Quer dizer, estou imaginando, né? Não sei se o Gasperini vai fazer um rodízio maior, já que agora a Roma vai jogar a Champions League, né? Mas enfim. E o Bolonha pode ser que não perca. Teoricamente a gente pensa, veio o Dovbyk que não estava nem jogando, que estava lesionado, etc. Mas o Dovbyk foi artilheiro, né, do Campeonato Espanhol. Pode ser que ali o Bolonha consiga desenvolver o que se esperava que ele fosse entregar na Roma, né? Que na primeira temporada foi um pouco abaixo, não foi assim tão abaixo assim. Teve um rendimento, sei lá, nota 6. Claro que a torcida esperava um rendimento nota 8 para cima, mas também não foi um desastre. E na temporada passada, acho que o fato de o Gasperini não gostar dele e também as lesões fizeram que ele ficasse escanteado, pode ser que recupere aí seu lugar no Bolonha. Eu não sei se isso quer dizer que o Bolonha vai dar uma diminuída ali, né, nos seus investimentos, né, até porque pode ser que perca também o Lukumi, por exemplo, então, e vai dar uma segurada, né, fazer um lucro ali e investir um pouco menos. E, né, a torcida do Bolonha já pode estar tranquila, né, já ganhou um título, daqui a 20 anos, se ganhar o próximo também. Tô brincando, né, porque a torcida do Bolonha é exigente, mas considerando o passado recente do Bolonha, já vão ter um pouquinho mais de paciência. E nesses projetos assim, bem-sucedidos como o Bolonha, realmente tem essa temporada, às vezes uma, às vezes duas, que é de fazer mesmo e traz e botar o scout pra trabalhar, né? Porque foram 2 anos muito positivos, um pouco menos o último ano, mas assim, dá pra classificar com 2 anos muito positivos do Bolonha. Caio, seu destaque do mercado pra gente fechar a edição de hoje. Sobre o assunto Mancini, até para citar rapidinho, falaremos ao longo dos dias, especialmente que ele deve começar com o Nations League, já é uma ideia, mas é importante ir bem. O sorteio para as eliminatórias da Euro será no dia 6 de dezembro. Até lá, teremos algumas questões de mercado e nisso eu destaco os movimentos da Inter. Eu gostei do Stones, apesar do fato, teremos o Stones, de certa forma, com uma questão porque desde que ele chegou ao City, ele não conseguiu completar mais de 30 jogos no campeonato por conta dessas questões físicas e tudo mais. Na temporada não chegou nem a 20. Exatamente. E o X da questão nesse aspecto para a Inter vai ser como vai encaixar o tema. Claro que teve saída já do De Vrij, você tem outros nomes, você tem o Christian Romero também como uma opção, aí teoricamente existiria um acerto entre Inter e Tottenham, mas aí o X da questão seria com o jogador e
teria uma sombra do Barça nisso. Os movimentos defensivos para a Inter tem sido um bom negócio. Agora, para o resto, grande mistério para a maioria, justamente porque precisa vender. Então, assim, de repente, o meu presente de centenário como torcedor do Napoli seria a confirmação da ida do Lindstrom para o Schalke. Se confirmar, amigo, vai ser a festa do centenário. Porque basicamente tem muito clube por aí que está com dificuldade para vender, como se tivesse para vender um Fiat Maré, cara. E nem precisa ser o Schalke, fala aí, Caio. Eu não quero saber se o pato é macho, né? Eu quero meu omelete. Tem isso, pensa só, para casos de Napoli e Juventus. A Juventus tem que se desfazer do Arthur, ninguém sabe para onde vai. O Napoli tem que se desfazer de nomes como Lindstrom, Khedira, como alguns outros tantos nomes. Você não sabe o que vai ser, por exemplo, do caso Lukaku. Só isso já liberaria pra caramba a folha. E precisa contratar, por exemplo, pra zaga, porque numa tacada só, na pré-temporada, já lesionou por muito tempo o Buongiorno. A lesão do Belkemar ainda seria maior. Imagina aguentar uma temporada com Rafa Marinho e Marianucci. Aí, até o final dela, vocês não vão ter mais eu no lado esquerdo, não. Muito obrigado a todo mundo que escutou e que participou com a gente, que nos assistiu no YouTube. Voltamos na próxima semana ou não? Não vou prometer, não vou ficar prometendo muitas coisas aí, mas se você estiver com saudade da gente, não precisa esperar mais uma edição. Redes sociais da Cautiopédia, tô sempre batendo nessa tecla aqui, conteúdos lá, estamos fazendo gincanas, né, fazendo brincadeirinhas recentemente também e trabalhando em outros tipos de conteúdos, e sempre que a informação sai também, te posta pelas redes lá, como foi nesses últimos dias, toda essa indefinição aí na Federação Italiana. Só tem um jeito de você ficar por dentro, que é seguindo a Cautiopédia em todas as redes, beleza, gente? Muito obrigado aí, muito obrigado, Caio, muito obrigado, Nelson, muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais uma edição, e breve. Arrivederci, tchau.